Hoje eu quero conversar com você a respeito do jugo desigual. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, 15 e 16. 2 Coríntios, capítulo 14, nos diz: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, disse o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Eu quero ler o mesmo texto para você, numa linguagem mais simplificada, na nova tradução na linguagem de hoje. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não se junte com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio do povo pagão e separem-se deles, não toquem em nada que seja impuro. E então eu aceitarei vocês, eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e filhas. Primeiro texto na revista atualizada e o segundo texto, nova tradução na linguagem de hoje. Irmãos, esse texto é bem conhecido, não é? Extremamente conhecido do povo de Deus, muito usado, principalmente para casamento. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Geralmente as pessoas usam esse texto para condenar o casamento entre servo e não servo. Com certeza é um texto muito válido, porque fala de forma clara que não deve existir esse tipo de união. Isso é claro nesse texto. Mas nós podemos estender esse texto a uma gama de situações, a diversas situações. Hoje nós temos visto, irmãos, que o povo de Deus já não faz mais separação. O povo de Deus já não faz mais aquilo que o Senhor recomenda, que é fazer uma análise um pouco mais consistente da situação, um pouco mais espiritual da situação, ouvir a voz do Pai eterno, mesmo que não seja através de um profeta, mas a palavra de Deus já nos deixa claro a vontade do Senhor, já está explicitada na palavra, e nós não precisamos, portanto, que se levante dentro de uma igreja um profeta para falar o que já está escrito na Bíblia. Mas, claro, vivemos dias em que as pessoas gostam de ouvir profecias, gostam de ouvir profetas, e nem sempre a verdade de Deus, que é clara, límpida como águas, são observadas com carinho. E nós temos visto que esse mal, irmãos, a desobediência, a falta de atenção a princípios de Deus, tem se alastrado de uma forma maldita no seio da igreja. Vemos pessoas que fazem alianças com pessoas não cristãs na área do casamento. Vemos quantas pessoas estão buscando cônjuges lá no mundo. A palavra de Deus nos diz que isto é errado, porque são pessoas que vivem uma realidade totalmente adversa à verdade da palavra do Senhor. Nós não podemos, irmãos, tentar, querer dar um jeitinho brasileiro nesta situação.
As pessoas muitas vezes nos escrevem e dizem: mas Elias Oliveira, eu conheço fulano de tal, e fulano de tal passou a namorar um descrente, e foi namorando, e o camarada se converteu, e vice-versa, não é? E aí? Vamos abrir um precedente então para que a vontade do Senhor seja colocada em segundo plano e aquilo que nós entendemos como certo venha a tomar o lugar daquilo que Deus escreveu para nós? Muitos estão fazendo isso, irmãos. Muitos estão pegando um caso em particular, um caso separado, um caso acolá, outro aqui, enfim, casos desconexos, casos que não têm assim peso para fazermos disso uma ordem divina e, através dessas situações, desses exemplos, contrariando a palavra do Senhor. Muitos estão contrariando a palavra de Deus porque há um exemplo que alguém deu certo. Mas será que eu estou, nesses casos, recebendo de Deus uma permissão para pecar contra Ele? Ah, meu Deus, olha, tu falas na palavra, mas sabe como é que é, né? Na igreja não encontro mais homem, ou vice-versa, a irmãzinha diz, não encontro homem, ou o homem diz, não encontro mais irmãzinhas na igreja para casar, eu tenho que apelar, eu tenho que ir à caça, eu sou caçador, eu sou caçador, eu tenho que ir à caça, e lança suas redes nas águas turbulentas dessa vida. E geralmente vem alguma coisa nas redes, não é? Mas, amados, é esta a vontade do Senhor. Podemos fazer disso uma doutrina. A doutrina é a bíblica, essa é superior a todas as demais. Alguém que teve a bênção de, foi lá no mundo, pecou contra Deus, claro, encontrou lá seu par, trouxe-o para a igreja e esse aceitou a Cristo, que esta pessoa seja eternamente grata a Deus pela sua grande e bendita misericórdia para com ela. Mas nós não podemos fazer disso como que fosse uma ordem, como se fosse algo comum. Não, você pode quebrar a cara, irmãos. Há casos positivos, mas os casos negativos são muito mais. Muito mais. Há pessoas que estão sofrendo num casamento difícil, complicado, não conseguem desenvolver uma vida de comunhão com Deus, não conseguem viver uma vida de retidão diante do Senhor, porque, a exemplo de Sansão, foi buscar a sua esposa lá num povo estranho, e essa pessoa veio com todos os seus costumes, com todas as suas práticas, e ela descobriu posteriormente que ela não tinha poder para converter aquela pessoa, não é? Irmãos, tem muitas pessoas que vão descobrir que o poder não é dela, mas sim o mover do Espírito Santo, e a pessoa precisa também querer que o mover do Espírito Santo cresça dentro do seu coração e realmente extrapole, assim levando a pessoa a um compromisso com Deus. Claro, é um mover pessoal do Espírito Santo na vida da pessoa. Eu não posso fazer muito. É Deus, é o Espírito Santo. Então eu não posso me arriscar. É melhor obedecer a princípios de Deus. Então nós temos visto que essa é uma verdade. E esse texto é comumente usado exatamente para isso. Não vos ponhais em jogo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Mas nós podemos abrir um leque, irmãos, em cima desse texto. Porque ele é abrangente. Ele não fala necessariamente a respeito de casamento, mas sim a respeito de toda comunhão, de toda união. Enfim, uma sociedade. É você fazer um contrato com alguém. Tudo isso se aplica nesse texto. Na linguagem de hoje nós lemos: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pois, como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Você vê como é claro o texto? Extremamente claro. Mas tem pessoas que querem pagar o preço, não é? Pagam um preço para ver se realmente Deus tem razão ou não. Mas eu quero falar hoje mais especificamente a respeito do nosso mundo musical gospel. Amados, como nós sabemos,
A maior gravadora do Brasil, uma das maiores talvez, se não for a maior, ela pertence a uma rede de televisão, a um grupo, e esse grupo tem suas raízes fincadas em religiões pagãs, e isso todo meio cristão evangélico tem ciência, sabe que é verdade, não é? Nós sabemos que, que essa rede de televisão, que esse grupo gigantesco, ele é voltado para as religiões pagãs. Mas é um grupo que tem uma visão comercial, uma visão empreendedora muito grande. Eles conseguem ver além daquilo que nós, pobres mortais, enxergamos no campo comercial, claro. E eles viram, irmãos, e conseguem, através das suas estatísticas, através do seu acompanhamento de mercado, eles conseguiram descobrir que o mercado chamado gospel é promissor. É um mercado promissor. É um mercado em franco crescimento. É um mercado que não é tão pirateado quanto o secular. Ah, sim, muitos CDs piratas por aí, muitos DVDs piratas, mas não tanto quanto o mundo secular. E é um mercado que retorna, está crescente e que dá um retorno financeiro muito grande. Então, o que foi que esse grupo fez? Vamos trazer para o nosso cast. Vamos trazer para o nosso, para debaixo das nossas asas, esse mundo gospel. E está contratando todo o nosso mundo gospel. Hoje, os superstars do mundo gospel estão com contrato assinado com esta gravadora. Quando vamos para a palavra de Deus, quando nós vamos ver a realidade de Deus, quando nós vamos meditar na palavra, nós vamos cair em textos como este escrito por Paulo para o povo de Corinto, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Nós vamos ver, irmãos, que há algo errado, há algo que não se encaixa, há algo que não bate, irmãos. Meu Deus amado, se esta gravadora, se esse grupo, além do foco financeiro, claro, ele tem todo um suporte por trás, pagão, de uma religião não cristã, qual o interesse desse grupo em contratar cantores gospel para disseminar a palavra chamada de Deus? Gente, claro, não existe nenhum interesse em levar o evangelho. O interesse com certeza é financeiro, é o retorno financeiro, mas além do retorno financeiro, eu vejo que há um interesse muito maior e muitos poucos têm enxergado o que está por trás, que é exatamente, irmãos, trazer para a igualdade, digamos assim, é nivelar tudo isto, é trazer para o mesmo patamar chamada música gospel com a música secular. E nós temos visto que isso já tem acontecido, são os shows, que inclusive terá esse final de ano, onde haverá uma junção, uma união de cantores chamados evangélicos com cantores chamados de seculares. Tudo no mesmo palco, tudo cantando junto. Você consegue ver, meu irmão, a artimanha do maligno? Você consegue enxergar como o diabo é astuto? O que é que está acontecendo, irmãos? As pessoas já estão cantando a chamada música gospel como se fosse música secular. As pessoas já estão consumindo a chamada música gospel como outra música qualquer. Já não há separação de mercado, o mercado está se fundindo. Em breve teremos, irmãos, e veja, anote isso, em breve, isso não muito tempo, nós teremos uma miscelânea tão grande, amados, uma miscelânea tão grande, que você já não mais saberá quem é evangélico ou quem é que está cantando músicas chamadas evangélicas ou cristãs para apenas faturarem. Esta é a ideia do maligno. Esta é a ideia do diabo. É exatamente isso que o mundo está preparando. E quem está nesse mundo sabemos quem o dirige.
Mas, irmãos, as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Porque sabemos que o retorno financeiro de quem adentra e de quem é chamado, de quem é contratado por uma gravadora tão grande quanto esta é muito grande. O retorno financeiro é gigantesco. A visibilidade proporcionada é extrema. É a maior rede de TV do Brasil, que certamente há de vincular na sua programação esses cantores. Nós já os temos visto no Faustão, na Xuxa, e vai por aí. Então a visibilidade é muito grande. Como as pessoas hoje estão muito interessadas em aparecer, não é? Como as pessoas estão muito interessadas na fama, elas não estão mais observando pelo lado espiritual, meus irmãos preciosos. Texto como esse, não se junte com os descrentes para trabalhar com eles. Olha que aqui o texto está falando de trabalho, não está falando de ministério. O texto não está falando de ministério, o texto não está falando de palavra de Deus. O texto não está apontando para esse aspecto, ou seja, o que nós temos visto nos dias atuais é bem além do que Paulo escreveu. Nós vemos que é pior do que a verdade que era comum aos dias de Paulo. Vemos que Paulo já fazia ali uma separação. Paulo chamou o povo a separar-se. Mas hoje, irmãos, nós temos visto que o povo que se chama pelo nome de Deus, o povo que chama pelo nome do Senhor, que canta o nome de Deus, estão hoje debaixo da mão de pessoas que não possuem comunhão com Deus. Já pensou que coisa mais absurda? As pessoas estão fazendo contratos, estão submetendo-se a uma direção humana que não tem o menor compromisso com a palavra de Deus, mas que vivem de mãos dadas com as trevas. Sinceramente, particularmente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender, irmãos, o que é que se passa com os nossos cantores. Eu não consigo entender o que é que se passa. Às vezes me faz até refletir e concluir que essas pessoas não estão tão interessadas em agradar a Deus. Não estão tão interessadas no reino dos céus. Não estão tão interessadas em fazer a vontade do Pai, o Todo-Poderoso. E sim numa satisfação pessoal. Numa satisfação pessoal, meus amados. Eu não quero emitir um julgamento quanto a essas vidas, mas eu me permito a concluir algumas situações com base na palavra de Deus. Eu não consigo entender, irmãos, qual o objetivo de uma empresa que não tem vínculos com a palavra do Senhor, que não tem vínculos com Deus, sabidamente segue religião, segue princípios que destoam totalmente da vontade do Senhor. Qual o interesse de uma empresa dessa em patrocinar e ou contratar os chamados cristãos evangélicos, cantores evangélicos? Analisa um pouco. Veja se não há uma estratégia, se não há uma estratégia do mal por trás dessas coisas todas, que estão de certa forma, o mal está de certa forma envolvendo as pessoas, fechando os olhos das pessoas, fazendo-as andar segundo aquilo que eles ditam. Nós sabemos que quando uma pessoa torna-se contratada de uma dessas gravadoras gigantescas, elas estão sujeitas a uma agenda que é dada pela gravadora. A gravadora tem interesse que as pessoas trabalhem em cima sobre esses shows que são feitos, essas apresentações que são feitas, eles faturam. E me já chegou informações que essas pessoas que são contratadas por gravadoras não têm permissão para fazer nada sem que a gravadora permita. Não sei se procede essa informação, mas já me falaram isso, que se porventura você é contratado para uma dessas gravadoras grandes, se você quiser cantar numa igreja, fazer um trabalho de louvor numa igreja, você vai ter que pedir permissão ao seu contratante.
E se ele não der essa permissão, você também não pode fazer. Então, amados, vê como são as coisas. A palavra do Senhor nos afirma de forma muito clara, meu Senhor, de forma muito clara, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, não vos ponhais em julgo desigual. Meu Deus amado, será que os olhos desses amados, os ouvidos desses amados, estão fechados à palavra de Deus? Sem contar, irmãos, que quando você é contratado, você vai gravar aquilo que vende. Você vai gravar aquilo que vai dar um retorno financeiro, que vai cair no gosto do povo. Será que o louvor, entende-se que esses cânticos são louvores, será que os louvores que deveriam subir ao Senhor voltaram a um ponto, irmãos, que são apenas meras canções, tipo popular, MPB ou coisas semelhantes? É isso que está acontecendo, amados. As canções chamadas gospel ou evangélicas estão andando num caminho que vai levá-las exatamente a esta unidade, a esta posição de ser apenas mais um ritmo dentre tantos que já existem. Mas não terá mais como foco, como objetivo, louvar e bendizer ao Senhor, mas será canções feitas do homem para o homem, com esse único objetivo. E é isso que nós temos visto já em algumas músicas que são cantadas por aí. São músicas, irmãos, que têm como único foco o homem, satisfação do homem, alegria do homem, bem-estar do homem. E com certeza, amados, esta é a grande estratégia do maligno, é nivelar tudo por baixo, é fazer uma miscelânea tão grande, que você já não mais saberá quem é de Deus ou não é de Deus. Você não vai mais conseguir discernir, olha, aquele cantor realmente é servo de Deus, é fiel ao Senhor, aquele outro não é servo de Deus, não é fiel ao Senhor, mas ambos cantam os mesmos ritmos, as mesmas canções, os mesmos princípios, o mesmo foco musical. Mas é isso que está acontecendo. Quando nós voltamos tempos atrás, quando nós voltamos, digamos, 20 anos atrás, 2 décadas, talvez 3 décadas atrás, nós víamos, irmãos, que havia uma distinção muito perfeita entre aquilo que subia para Deus e aquilo que era para agradar o homem e ou a Satanás. Havia uma distinção facilmente discernível. Mas de uns tempos para cá, meu amado, você já não sabe mais quem é quem. Quando você pega os cantores da religião católica, por exemplo, eles cantam de forma tão semelhante aos evangélicos que você não consegue mais de saber quem é quem. São os mesmos ritmos, a música é semelhante, a letra da música é semelhante. Quando você vê, irmãos, que alguns cantores estão trazendo alguns ritmos que até pouco tempo eram separados para o mundo, mas que estão sendo inseridos dentro da igreja, você já não consegue saber mais quem é quem. E eu quero falar para você que isto, meu irmão, é exatamente para roubar a honra e a glória de Deus. Para roubar a honra e a glória do Senhor. Serão meras palavras, canções lindas, mas meras palavras que o Senhor já não mais ouvirá. Nós que tocamos muitas músicas, já não sabemos mais o que tocar, irmãos. Sinceramente, você fica num canto de parede, que você já não sabe mais o que tocar, porque você tem visto, tem ouvido, tem lido tanta coisa a respeito dos nossos cantores, chamados evangélicos, que dá vontade de você excluir tudo. Irmãos, esta é a visão do Satanás. Essa é a visão do capeta. Nós vemos que ao longo dos milênios, desses últimos 2 milênios, Satanás tentou de todas as formas parar, frear a obra de Deus. Ele tentou de todas as formas, algumas violentas. Muitas pessoas foram assassinadas em nome da religião.
aos milhares assassinadas em nome da religião, presas em nome da religião, perseguidas em nome da religião. Mas Satanás descobriu, amados, que isso não estava surtindo um efeito muito positivo. Pelo contrário, o lado de Deus, a obra do Senhor se fortalecia com essas perseguições. Satanás resolveu mudar o foco. Eu quero que você reflita sobre isso, que você analise e veja, abra teus olhos e enxergue. Satanás mudou o foco da perseguição. Tem uma máxima que diz, se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Mas é exatamente isso que o inimigo tem feito nesses últimos tempos. É melhor juntar, irmãos. Quando o maligno juntou, ou seja, quando ele vestiu uma roupa, transvestiu-se de povo de Deus, uma grande mistura, uma grande confusão foi gerada. E essa confusão, irmãos, leva as pessoas a consumir tudo. Hoje as pessoas consomem tudo. Chamado servo de Deus, já consome a música secular como normal, já assiste o Harry Potter como normal, já vê as novelas como normais. Enfim, irmãos, tudo pode, tudo vale. Esta é a ideia do diabo. Esta é a ideia do maligno. Porque ele trazendo para o nosso meio, o meio evangélico, essa confusão, ele distorcendo tudo, fazendo as pessoas não entender, não conseguir mais enxergar separações, o que ele faz? Ele consegue, irmãos, quebrar comunhão com Deus. O povo não consegue ser fiel ao Senhor. O povo não consegue firmar-se em Deus. O povo não consegue desenvolver comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, porque o mundo oferece as mesmas coisas. O mundo oferece as mesmas coisas, semelhantes. Agora com essa onda, irmãos, com essa onda gigantesca, dessa gravadora gigantesca, em contratar os nossos gospel. Pior ainda, porque agora a grande rede tem o direito de usá-los como melhor lhe convier. E esse final de ano, nós estamos em 2011, neste final de ano, nós veremos aí uma demonstração inicial dessa união entre o profano e o chamado sagrado. Parece coisa da Igreja Católica, não é? Mas é isso que vai acontecer. Nós vamos ver a unidade entre profano e sagrado. Mas tudo muito bem, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo cheio de alegrias pela visualização que terão, pela visibilidade que lhe é proporcionada através disso tudo. E Deus, meu irmão, e Deus. Eu sei que há muitos que me ouvem nesse momento que estão empolgados. Ah, Elias Oliveira, mas esta gravadora em questão é uma das gravadoras maiores do Brasil. Opa, o Evangelho, Elias Oliveira, vai florescer no Brasil. O Evangelho vai florescer, até essa rede, até essa TV vai vincular, estão querendo fazer até um programa gospel, vai vincular os nossos artistas gospel. Isso é bênção de Deus, é Deus agindo. Será, meu irmão, que é Deus agindo? Será? Por que Deus ia fazer uso disso? Nós temos hoje em nosso Brasil tantas gravadoras evangélicas, e gravadoras boas, fortes, que conseguem alcançar os objetivos. Por que Deus usaria, portanto, aquilo que é do capeta, consagrado ao capeta, para edificar o seu reino? Nós precisamos também, irmãos, estarmos atentos e vermos que o maligno, ele quer destruir, minar. São as casas que estão sendo construídas sobre a areia. E quando vier as grandes chuvas, com certeza, elas ruirão. Irmãos, a palavra do Senhor é tão clara. Ela diz, na nova tradução na linguagem de hoje, o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas?
Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós sabemos que somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. E eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Amém? 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14 até o versículo 18. Versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Irmãos, o texto é tão claro, que só não enxerga aqueles que não querem enxergar. Eis a grande artimanha do maligno. Isso não é projeto de Deus não, irmãos. Deus não precisa, porque nós temos aqui no Brasil situação que favoreceria a disseminação da palavra de Deus sem que o Senhor fizesse uso daquilo que é pagão, daquilo que não é dele, principalmente que vai contra aos seus princípios de forma clara, de forma explícita. Uma rede de TV que prega toda sorte de coisas ruins, ensina e dita normas nesse país, normas que levam as pessoas à ruína, que levam as pessoas à destruição, levam as pessoas à prática de todo tipo de pecado e a entender o pecado, as práticas erradas como normais. Porque Deus usaria um vaso tão impuro? Porque Deus usaria um canal tão sujo? Ah, Elias Oliveira, mas ali o povo de Deus vai levar luz ali dentro. O povo de Deus vai levar luz ali dentro. Será? Eu acho que é o inverso, irmãos. O povo de Deus serão escurecidos, serão apagados, serão misturados, serão destituídos da presença do Senhor ali dentro. É a artimanha do maligno, amados. A artimanha do maligno. Nos próximos 10 anos, conforme estatísticas, o nosso Brasil terá aproximadamente 50% de cristãos evangélicos. Mas será que esses 50% que teremos no Brasil, quantos neste percentual verdadeiramente serão de Deus? Quantos? Amados, não nos alegremos com essa facilidade toda. Não nos alegremos. Não nos alegremos. Nós não precisamos dar uma forcinha a Deus, porque Deus não precisa de forcinha, Deus não precisa de jeitinho brasileiro, Deus não precisa de nada disso, porque Ele é o Todo-Poderoso, o autor de tudo quanto conhecemos. E com certeza Ele nunca usou aquilo que é do maligno como forma, como meio de edificação. Amém? Que você reflita nisso. Passe a pensar. Tenha cuidado para você não errar na tua caminhada com o Senhor. Que Deus abençoe você, meu amado. Abençoe a tua casa, a tua família. E que você resguarde a tua família do grande engano que Satanás tem proporcionado à sociedade. Hoje, irmãos, é o tempo do enganador. Chegamos ao dia do enganador. O enganador que faz que as coisas sejam semelhantes, sejam parecidas. Como diz a palavra, se possível, para enganar os próprios eleitos. E diz ainda que os ministros de Satanás seriam vistos como ministros de justiça, porque fariam só coisas boas. E ainda outro texto diz que até o próprio capeta pode se vestir, pode aparecer e pode agir como um anjo de luz. Então, portanto, busque de Deus discernimento. Busque do Senhor discernimento para que vocês não pequem contra Deus. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre vossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vivo o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivo.
Mensagem disponível no site vivos.com.br. É a Missão Cristã Vivos, há mais de uma década edificando vidas. Um abraço do teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Acesse nosso site e divulgue o nosso endereço a todos os seus amigos.